Em meio à vastidão verde da Amazônia, um povo ancestral luta para preservar sua cultura e sua terra. A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, é uma obra que nos convida a ouvir essa luta através da voz do Davi Kopenawa, um xamã Yanomami. Olá, hoje exploraremos a obra seminal A Queda do Céu, de Davi Kopenawa e Bruce Albert. Publicada em 2015, esta obra oferece um acesso privilegiado à cosmovisão e à realidade dos Yanomami, um povo indígena que vive na Amazônia brasileira. Esse livro é uma mensagem, para a mensagem chegar até no pensamento dos brancos. Nós queremos ensinar o sonho do nosso xamanismo, que pensa e sonha de olhar com o pajé. Botar aqui nessa buraco, botar em pó, né? Em pó. Aí depois sobrar com outra pessoa, com outro nariz de pessoa. Ele vai entrar a universo dos pajé. Ele leva para conhecimento, para entrar no cabeça. Para conhecer o mundo, né? Como o mundo da terra, da água, e céu, trovão, lua, estrela. Então essa pedaço, ele vai mostrar tudo. Vai mostrar para conhecer, o pajé conhecer o que existe dentro do universo. Tá? O papel pessoal é muito importante para curar uma pessoa, como médico. Não é só cuida de saúde, não. Cuida o mundo também. O Xabiripa cuida o céu. Quando o pajé cuidando, nós estamos ficar em paz. Uma investigação vai atrás do que ficou conhecido no Brasil como ouro de sangue. A mineração ilegal de ouro em áreas remotas da Amazônia destrói vidas em comunidades indígenas protegidas. Uma rara operação conjunta está reunindo evidências que ajudarão a rastrear o ouro extraído aqui. O objetivo é chegar nos principais exportadores e nas marcas que o vendem. Polícia Federal, a Força Nacional e o IBAMA estão atrás de áreas de corte e queima para recolher e analisar todo o ouro que encontrarem. O cinegrafista brasileiro Gabriel Chain teve acesso exclusivo para filmar esta operação para a BBC. Cobrindo! Pode progredir, tô segurando! Aqui tem mais duas, tem mais um foto. Cara, fica aí na frente. De onde que tá vindo aquele ouro, de onde que tá vindo aquele minério que tá na joia? E aí quando tu toma consciência da destruição que é causada pela extração ilegal do minério, tu começa a olhar para a joia de uma forma diferente. Se realmente aquilo ali pode ser produto de um crime ou não. Com certeza, essa analogia seria o diamante de sangue. Aqui, o crime, aqui, o que está destruindo é a natureza, que é um patrimônio de todos nós, né, de toda a população brasileira, e principalmente afetando os indígenas, que são um povo milenar e extremamente vulnerável, que fica nessas regiões principais onde está concentrado o garimpo ilegal. Esta é a chamada Rua do Ouro, em Boa Vista, Roraima. Ela dá uma ideia do tamanho da indústria do ouro nesta parte da Amazônia.
Lojas compram e vendem minério de ouro e joias, com pouca regulamentação ou supervisão. Então, até então, muitas justificam que só compram ouro em sucata e nós muitas vezes não temos como comprovar que esse ouro veio ou não do garimpo. Então esse trabalho de conseguir mapear a origem desse minério é muito importante. Para encontrar as fontes do ouro supostamente legal, eles fazem operações nos confins da floresta amazônica, em áreas indígenas protegidas por lei. Gilberto é o comandante da força conjunta encarregada desta missão. As pessoas que não conhecem essa realidade realmente não acreditam. A equipe da FAB que nos acompanhou nessa operação, ela ficou realmente chocada, porque eles não imaginavam como seria um garimpo, né? Como seria essa área de garimpo ilegal. Eles nunca tinham visto nada parecido. Fica lá no barraquinho lá. Fica lá. Isso ali, fica lá. Doutor, a destruição aqui é um negócio inimaginável, hein? É, gigantesca a destruição dentro Quando ouvem os helicópteros, os garimpeiros correm para a floresta. Eles podem estar armados, então a polícia faz disparos de advertência e atira gás lacrimogêneo. Senta na barraca! Senta na barraca e bota a mão na cabeça! Senhores, levanta a camisa. Ao falar com os garimpeiros, eles esperam conseguir informações sobre as redes criminosas que são donas das minas. Já aqueles que estão no local extraindo o ouro são pessoas comuns, em busca de uma vida melhor, em busca de uma oportunidade. Eles veem no garimpo ilegal uma forma de melhorar de vida. Eu posso tomar só meu remédio? A senhora vai. Nós temos que separar, sim, não digo a piedade, né, mas a sensibilidade de ver aquelas pessoas na situação que elas estão, que muitas vezes realmente elas estão ali para sustentar suas famílias. Eu prometo que eu vou embora. Só não queima minhas coisas, eu vou me embora. Eu imploro para vocês, eu vou embora daqui. Mas ao mesmo tempo elas estão praticando um crime que destrói a natureza. A atividade é legal, eu sei que vocês não são bandidos, que vocês não estão aqui para matar. A gente também não está aqui para agredir vocês, tá? Mas vocês têm que entender que vocês estão dentro de uma terra indígena, que é uma área de proteção. Vocês pagam tudo aqui no ouro, né? Tipo um cigarro, uma água, tudo que for, é tudo no ouro, né? Vocês podem me dar uma relação de valores assim? Tipo uma Coca-Cola, quanto custa? De 1 grama. Um cigarro? 2 gramas pacote. O pacote que você diz, o maço completo. O maço completo. O preço atual de 1 grama de ouro no mercado aberto é próximo de $60, mais de R$315. A força-tarefa não tem capacidade para remover equipamentos grandes ou prender muitas pessoas. O melhor que podem fazer é destruir o máximo da infraestrutura possível. Eles destroem motores e máquinas de dragagem. Assim, interrompem a produção das minas até que os equipamentos sejam substituídos. Os garimpeiros escondem suas máquinas de drenagem em barcos ou perto da água, onde podem ser afundadas. Desta forma, não são detectadas e podem ser recuperadas mais tarde. Os soldados usam bombas, fogo e balas para destruir todas as máquinas que encontram. Isso aí vai lá. 1 quilo de emulsão e... Alguém sofreu um acidente de helicóptero aqui. Aeronaves leves são cada vez mais usadas para transportar ouro e suprimentos para reservas indígenas. Existe a destruição desse equipamento, é um baque forte nessa logística do garimpo, né? Ah, com certeza, com certeza. Principalmente aqui a gente visa mais a proteção ambiental por se tratar de reserva indígena. Área indígena, área de proteção, uma área extremamente sensível dentro da floresta. Por isso que esse tipo de situação aqui tem que ser neutralizado. Sim, o garimpo fica muito próximo à comunidade indígena. Isso deve estar em torno do que 4 minutos de
acho que 4 minutos, uns 10 minutos de caminhada do garimpo. Pode olhar a sujeira que é feita pelos garimpeiros, além... Em todas as minas em que chegam, eles procuram provas para a investigação federal contra o crime organizado. Comando, documento aqui, ó. Aqui, ó. Tem mercúrio? É. Tudo? Tem mercúrio. Maçarico. É maçarico. Munição? Ó, ei, comando, ó. 38. 38. Ó, munição 38. Não tem o nome de alguém nela não, né? Bastante, uma quantidade considerável de mercúrio. Olha só. Vou botar tudo aqui dentro. Isso, na verdade, isso evapora e depois cai, fica sedimentado nessas poças, nesses igarapés que tem aqui. É isso que causa uma poluição extrema. O mercúrio é um veneno. Quando ele entra no ecossistema, causa danos físicos e neurológicos. Estudos com indígenas na região mostram que a metade deles tem níveis não seguros de mercúrio no corpo. O comandante Gilberto está perto de chegar na prova mais valiosa. Aqui, ó, achei ouro. Achei ouro. Quem nunca viu ouro, ó. O ouro tá embalado que nem droga, senhores, ó. Esse ouro tá aqui dentro, ó. Aqui tem 7,9 gramas. Tá a balança aqui, ó. Eu não vou abrir aqui para não perder o ouro, tá? Mas é ouro porque é o típico embalado de ouro. Ó, 8,6 gramas com o papel. Eles colocaram 7,9, provavelmente sem o papel. Excelente, deixa eu ver. Tem ouro aqui, ó. 2 petequinhas de ouro. Deve ter mais no chão, a gente tem que dar uma olhadinha no chão. O ouro, cada região tem tipo um DNA, uma característica bem específica. Então tem um equipamento que a gente consegue saber de qual localização é cada ouro. E qual local o ouro pode estar sendo extraído, que é muito importante para controle do comércio, né, legal do ouro dentro da cidade. No ano passado, a força-tarefa comandada por Gilberto fez o total de 16 operações em 9 missões especiais no território Yanomami. O presidente Jair Bolsonaro quer permitir ainda mais mineração em áreas de proteção. Ele chegou a enviar um projeto de lei ao Congresso para legalizar a prática. Bolsonaro diz que os indígenas querem lucrar com o ouro em suas terras, mas os Yanomamis negam isso. Um de seus líderes, Júnior Recurari Yanomami, afirma: as minas de ouro ilegais estão trazendo doenças como a Covid-19 para as terras indígenas. Nos casos mais graves, o conflito está se transformando em ataques abertos e mortes. A negligência do governo está causando a morte de homens, mulheres e crianças. O Ministério Público abriu recentemente uma ação judicial contra 3 dos maiores exportadores de ouro. Com base em pesquisa de uma universidade brasileira, eles alegam que quase 30% do ouro exportado do Brasil foi extraído ilegalmente. A floresta está viva. Só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da terra, o chão vai se desfazer, as árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor. A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. Os espíritos chapiri, que descem das montanhas para brincar na floresta em seus espelhos, fugirão para muito longe. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger. Não serão capazes de espantar as fumaças de epidemia que nos devoram. Não conseguirão mais conter os seres maléficos que transformarão a floresta num caos. Então morreremos um atrás do outro, tanto os brancos quanto nós. Todos os xamãs vão acabar morrendo. Quando não houver mais nenhum deles vivo para sustentar o céu, ele vai desabar. Davi Copenaua. O prefácio desempenha um papel crucial ao situar a obra em um contexto mais amplo. Ele nos apresenta uma contranarrativa à visão frequentemente distorcida da cultura Yanomami. A voz de Davi Copenaua
se destaca como um elemento central, clamando por uma escuta atenta às realidades enfrentadas por seu povo. A queda do céu é um testemunho fundamental da luta Yanomami contra a destruição ambiental e a exploração. O prefácio destaca a urgência dessa questão, que não é apenas uma questão indígena, mas um chamado à ação global. Davi Copenaua é um dos líderes indígenas mais importantes do mundo. Foi o principal responsável pela demarcação há 30 anos da terra Yanomami, um território entre Amazonas e Roraima, cobiçado por mineradores e garimpeiros. Copenaua fala sobre a luta do seu povo em defesa da floresta e alerta: todos nós vamos sofrer com a devastação da Amazônia. Lá onde o Brasil e a Venezuela se encontram, é lar de uma floresta ainda preservada. E do povo Yanomami. Dali, Davi Copenaua só sai para lutar pela Amazônia e pelos amazônidas. Estou feliz de falar com não indígenas neste momento importante de 30 anos da demarcação, porque estão estragando a floresta. Nós temos que cuidar dela. 30 anos atrás, quando a terra indígena Yanomami foi demarcada, cerca de 40 mil garimpeiros ocupavam o território. Qual é a situação hoje? Está muito ruim para nós. Hoje, na terra indígena Yanomami, tem 56 mil garimpeiros. E por que tem tanto garimpeiro? Porque Bolsonaro os mandou para lá. Está protegendo eles. E nós precisamos de ajuda de vocês para retirá-los da nossa terra. Os garimpeiros não trabalham sozinhos. Tem os que mandam gasolina, tem políticos envolvidos nisso. Nossa terra está suja e estragada. Os rios estão muito estragados. Motivos para a preocupação do xamã, líder e escritor não faltam. O território Yanomami tem quase 10 milhões de hectares e é a terra indígena brasileira com maior área requisitada para mineração. São cerca de 3 milhões de hectares, 34% da área total, requeridos para a extração mineral em 500 pedidos registrados na Agência Nacional de Mineração, uma extensão territorial maior do que a Bélgica ou que o estado de Alagoas, em disputa com mineradores. Quase um terço de todos esses pedidos registrados buscam por ouro. A floresta é bonita, mas os fazendeiros e madeireiros destroem a floresta para colocar pasto, para vender madeira. Por causa disso, no ano passado, chegou a fumaça até a São Paulo. Vocês não proibiram os políticos, não impediram o desmatamento. Animais queimaram. Existe protocolo de consultas, mas vocês não usam. Os brancos fazem leis e não usam. Só falam que vão fazer fazendas e pegar mais terra, aumentar as fazendas. No rio Urariquera está acontecendo muita violência contra mulheres por causa do garimpo. Nós moramos na divisa com o Amazonas e ali os garimpeiros vão chegar. Eles bebem água com mercúrio, estão doentes. Crianças estão com cabelo amarelo. Os garimpeiros dão bebida alcoólica para as pessoas, mesmo sendo proibido. Eles não levam suas esposas, dão comida para as mulheres em troca de sexo. Isso para mim é horrível. Criminosos que fogem da cadeia invadem nossa terra. Ano passado morreram 2 crianças afogadas. Garimpeiros não respeitam a terra. Se tiver ouro, estão lá buscando. Expliquem, espalhem essas palavras. Nós estamos precisando de ajuda. Se estivesse tudo bem, eu estaria com saúde, tranquilo na floresta. Mas não estamos nesse momento. Junto com a invasão do garimpo, vêm as doenças. No passado, o sarampo exterminou parte da família de Davi Copenaua. No presente, a Covid-19. Eu era pequeno. Naquele tempo não tinha tanta doença como hoje tem. O homem branco saía da cidade e levava a doença no corpo. Quando falava, transmitia para o índio. Foi o sarampo que matou a minha avó, mãe, tio, irmãos, coleguinhas. Mas eu não morri porque fugi. A doença não vinha sozinha.
A pessoa doente viajava no avião ou de carro ou no navio. Assim a doença funciona. Agora, 56 mil entraram na terra Yanomami e o coronavírus foi também para lá. Matou muitas pessoas. Eu até fiquei doente. Davi aprendeu português com os não indígenas, mas prefere falar Yanomami para expressar melhor o pensamento de seu povo e para valorizar sua cultura. Viajou o mundo para levar a voz da Amazônia. Foi ouvido até mesmo na Assembleia das Nações Unidas. Esteve com 4 presidentes brasileiros e o rei da Noruega. Em reconhecimento pelo seu trabalho, recebeu o Prêmio Global 500 da ONU e a Ordem de Mérito do Brasil. Em 2019, na Suécia, ganhou o prêmio Right Livelihood, conhecido como o Nobel Alternativo. Com o antropólogo francês Bruce Albert, escreveu A Queda do Céu. No livro, ele conta que em sua cultura, meio ambiente não existe. Na natureza, nada pode ser pela metade. Ei, vocês, não indígenas, quero falar com vocês. Vocês não nos levaram a sério. Minha palavra tem que tocar toda a terra. Todos estamos sofrendo, vivendo tristes. Quando tudo ficar caótico no mundo, vocês vão lembrar do que eu estou falando. Hoje aumentaram os destruidores de florestas. E se tudo ficar um caos, não fiquem tristes. Eu quero tocar o coração de vocês. Levantem seus olhos. Vejam a floresta. Vocês vão ver as consequências. Não é hoje, mas no futuro. As crianças de vocês vão sofrer. Vão ter as epidemias. Vão passar fome, calor. Por isso, vocês fiquem espertos. É isso que quero falar para tocar o coração de vocês. Masigamba. Takarawiru. Takarawiru. Mama. Ito, dalawa. Mama. Miếng mèo. Ini mẹ mất phiêu ta phải bên này qua. Yeah.
Rapi pintara nih, waktu nari. Rapi pintara terus. Girai no kamar. Ini paper. Ini mama. Mama punya kolam. Mama. Mama. Dia ke bini. Ya. Waktunya apa, Mam? A floresta é nossa mãe. Ela nos sustenta e nos dá vida. Cada árvore, cada animal tem um espírito. Precisamos proteger nossa casa para que possamos viver em harmonia. A Queda do Céu é mais que uma obra literária. É um chamado à ação. O livro nos convida a refletir nessa obra relação com a natureza e a importância de ouvir as vozes indígenas. A Queda do Céu nos deixa com uma responsabilidade: lutar contra a destruição ambiental e a violação dos direitos indígenas. Que possamos ouvir e respeitar as vozes indígenas na construção de um futuro mais justo e sustentável para a humanidade. Precisamos garantir a sobrevivência e a dignidade dos povos indígenas, porque a luta dos Yanomamis é uma luta nossa, uma luta pela preservação do planeta. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na luta pela preservação das culturas indígenas e na proteção do meio ambiente. Que essas vozes dos Yanomamis ecoem em nossos corações e mentes, nos inspirando a agir. Este documentário foi uma jornada pela rica e complexa cosmovisão Yanomami, apresentada através das palavras de Davi Copenaua e a colaboração de Bruce Albert. Agradecemos a todos que contribuíram para a realização desse projeto, especialmente aos membros da comunidade Yanomami que compartilharam suas histórias e sabedorias conosco. E a toda a Universidade Federal do Sul da Bahia. Sempre cuidar, sempre preservar a natureza, os rios, montanhas, os pássaros, animal, e nós
podemos viver juntos, em paz. Se a Amazônia tem voz, é a de Davi Copenaua. É ele quem se veste com a força da floresta para falar ao mundo. É dele o grito de alerta em defesa da natureza e do povo Yanomami. Um apelo que ecoa há décadas. A demarcação da terra indígena Yanomami completa 30 anos. E só aconteceu graças às palavras e às ações desse xamã. Por causa dele, uma área de mais de 9 milhões de hectares está preservada e protege um dos lugares mais biodiversos da Terra, ou deveria proteger. O território demarcado em 1992, assegurado pela Constituição Federal, sofre com garimpo de ouro e a extração ilegal de madeira, ameaças à mata nativa e à sua gente. Enquanto Davi Copenaua caminhar por terras amazônicas, a luta pela preservação da vida vai existir. Tão necessária quanto a floresta, tão fundamental quanto as palavras desse homem que você ouve agora. Como começa a história do povo Yanomami? Meus antepassados contam há muito tempo como começou a história do povo Yanomami. Mais 500 anos passados na Buamacu. Não sabemos o ano porque nosso tempo é diferente. Vocês não indígenas falam ano, nós seguimos a lua. No começo, quando surgiu a terra, só existiam Omama e Oazi. Dois irmãos que viviam na floresta e estavam sozinhos. Depois pescaram uma mulher e assim aumentaram a população. Esses dois que surgiram primeiro plantaram a terra. Antes, a água estava embaixo da terra, não na superfície. Então eles furaram para que a água jorrasse. Omama e Oazi brigaram e se separaram. Oazi foi para o outro lado do mar. Para nós, Yanomami e Omama é como nosso Deus. Nós não o vemos, mas conhecemos o nome dele. Omama dá força para nós e coragem para trabalhar, respirar, andar, construir, ensinar as crianças. Há décadas ele ensina a gente, mundo afora, os saberes transferidos de geração a geração. Para desvendar a cultura Yanomami, pediu aos anciãos que o tornassem xamã, capaz de ver e se comunicar com os chapiri, os espíritos da floresta. Virei xamã porque tive vontade. Pedi a meu sogro para soprar o pó da yacoana em meu nariz e que assim ele me iniciasse. Eu queria curar as pessoas da minha família, mãe, pai, filhos, irmãos, para que não ficassem doentes. A árvore da yacoana tem a sabedoria. Em nossa terra, o médico não vai. Ou vai poucas vezes. Quando a terra se transformar, quando o céu ficar bambo, teremos também os chapiri para nos proteger. Lá onde o Brasil toca a Venezuela, Davi nasceu por volta de 1956, em uma comunidade Yanomami localizada no alto rio Tototope, no estado do Amazonas. Viu na infância os primeiros contatos com os brancos do Serviço de Proteção ao Índio, a Comissão Brasileira Demarcadora de Limites e os missionários evangélicos norte-americanos. Com eles, vieram as doenças. A comunidade de Davi foi dizimada por epidemias que devastaram a região de 1959 a 1967. Eu era pequeno. Naquele tempo não tinha tanta doença como hoje tem. O homem saía da cidade e levava doença no corpo. Quando falava, transmitia para os índios. Foi o sarampo que matou minha avó.
Mãe, tio, irmãos, coleguinhas. Eu não morri porque fugi. A doença não vem sozinha. Vem nas pessoas doentes que chegam de avião ou de carro, barco. Assim é que a doença funciona. E coronavírus também chegou lá. Matou muitas pessoas. Até eu fiquei doente. Para fechar fronteiras imunológicas, ele precisou abrir diálogo com a sociedade não indígena. Trabalhou durante muitos anos como intérprete da Fundação Nacional do Índio, traduzindo para equipes médicas que trabalhavam nas comunidades Yanomami. Depois, precisou ajudar a FUNAI a expulsar os invasores de suas terras. Eram os anos 1970. A ditadura militar propunha um progresso tingido de cinza. Com a política de integrar para não entregar, lançou o primeiro mapeamento mineral da região, chamado Projeto Radan. Do dia para a noite, atraiu pelo menos 500 garimpeiros para o território, ainda não reconhecido formalmente pelo país como terra indígena. O Brasil virava as costas para os direitos dos primeiros brasileiros. Eu sabia que ele ia estar... Em 1973, era tempo do governo militar. Eles fizeram uma estrada. Rodoviário. O governo militar fez o caminho para aqueles não indígenas ignorantes que roubam madeira e ouro. Era para passar pessoas que tratam com ignorância a floresta. O governo militar, naquela época, matou os Waimiri, Atroari, porque eles não queriam que a estrada passasse na terra deles. Agora, voltou o mesmo governo militar. Hoje, na terra indígena Yanomami, tem 50 mil garimpeiros. Nós conseguimos ver os aviões e helicópteros. Os garimpeiros não trabalham sozinhos. Tem os que mandam gasolina. Tem políticos envolvidos nisso aí. Se nós, Yanomami, estivéssemos sozinhos na floresta, eu não estaria aqui falando com vocês. Nossa terra está suja. Os rios estão muito estragados. Em 1983, Davi começou a lutar para o reconhecimento do território localizado nos estados de Roraima e Amazonas. Garimpeiros ilegais aos milhares invadiam a região, espalhando doenças como malária e gripe, para as quais os Yanomami não tinham resistência imunológica. Entre 1986 e 1993, 20% da população Yanomami foi dizimada. Eu lembro que eu vi os relatórios sobre os ataques aos Yanomami, que mais me chocou, como os garimpeiros chegaram lá e trataram os Yanomami como bichos. Houve ataques e várias mortes. As imagens dos indígenas adoecidos por causa do garimpo cortaram o mundo nas fotos de Cláudia Andujar. A luta do povo Yanomami virou a luta dela. Os garimpeiros, sem dúvida, destruíram o meio ambiente com mercúrio, com óleo que jogavam nas águas. Chegou um momento onde os índios não tinham mais comida. Era um assalto total. O governo tem que tomar consciência, a sociedade civil tem que tomar consciência e apoiar a decisão do governo para que se retire os garimpeiros e dar o tempo para os Yanomami se refazerem e de retomarem a vida, talvez de uma maneira diferente do que era no passado, mas a vida, e não condená-los à morte. Para salvar vidas, Davi Copenaua rompeu fronteiras linguísticas e geográficas. Viajou o mundo para ecoar um grito de socorro pela Amazônia e sua gente. Em 1991, foi ouvido na Assembleia das Nações Unidas. Alertava sobre o genocídio iminente dos Yanomami.
foi unindo gente ao redor de sua causa e de si mesmo. Os brasileiros deveriam aprender com povos de outros lugares do mundo a não desistir dos Yanomami, nem dos Yanomami, nem da floresta. E nós precisamos ter mais responsabilidade com a nossa herança cultural, com a floresta. Os brancos, eles até muito recentemente se referiam aos povos que vivem dentro da floresta como se nós fôssemos bárbaros. Agora eu te convido a conferir: quem envenena os rios, destrói a floresta e mata as pessoas queimando a mata, é o quê? Civilizado? Pensem bem e vamos ser de verdade solidários com o povo Yanomami. Derrubou barreiras, encurtou distâncias, fez aliados e amigos. O Davi é um grande líder, é uma grande liderança brasileira, indígena. O Davi é um homem de uma grande experiência. O Davi é um homem de um grande sofrimento, não é? O Davi foi ameaçado de morte. O Davi teve grande parte da família dele que foi dizimada antes dele se transformar num grande chefe indígena. Eles estão vivendo um momento dramático, estão com mais de 20.000 garimpeiros dentro do território Yanomami, destruindo a floresta, destruindo a biodiversidade, envenenando os rios com mercúrio. Eu acho que os brasileiros todos teriam que apoiar a expulsão desses garimpeiros do território indígena, e o Davi está nessa grande liderança. Artistas e ativistas multiplicaram seu alerta. O povo Yanomami apenas sobreviveria se seu direito à terra fosse reconhecido. Então eu me aliei com a Aliança dos Povos da Floresta, faço parte da aliança, e não é só em questão do trabalho meu musical, é uma coisa de vida, uma questão de vida. Eu trabalho com eles para tudo, porque daí vier, porque eles me chamaram. Um índio preservado em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som. Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico, do objeto sim resplandecente descerá o índio. Sou muito admiradora do Davi, do histórico do povo Yanomami. Estamos juntos na luta contra o garimpo e contra todas essas mazelas que estão querendo se aproximar dos territórios, apesar da demarcação, o que deixa tudo muito mais grave. Queria expressar toda a gratidão que eu sinto pela existência do Davi e todo o povo Yanomami, uma resistência secular das coisas mais belas e fortes que existem nesse país, né? Acho que nada pode ser tão resistente, mantendo tanta beleza quanto os povos indígenas. O território Yanomami foi oficialmente demarcado pelo governo do Brasil em 1992. Davi Copenaua estava lá para presenciar a assinatura do presidente Fernando Collor, para dar força de lei ao que já era direito por natureza. Estou muito feliz de estar aqui falando com os não indígenas nesse momento importante de 30 anos da demarcação. A doença entrou e não tem volta. Estão estragando a floresta. Temos que cuidar dela. Documento assinado, garantido pela Constituição, mas a proteção não saiu do papel.
crianças da etnia Yanomami não ganham nomes ao nascer. É preciso que cresçam um pouco para serem reconhecidas por suas características. Davi é um nome herdado dos brancos. Já Copenaua veio tempos depois. Significa vespa e traduz a coragem desse líder indígena. Surgiu de um sonho xamânico, quando o espírito vespa apareceu diante dele. Está aqui dizendo, escrito, a doença que mata o índio é uma malária. 30 anos atrás, quando a terra indígena Yanomami foi demarcada, cerca de 40 mil garimpeiros ocupavam o território. Qual é a situação hoje? Está tudo muito ruim. A floresta é bonita, mas fazendeiros e madeireiros a destroem para colocar pasto, para vender madeira. Por causa disso, ano passado chegou fumaça em São Paulo. Os políticos não impedem o desmatamento. Os brancos fazem leis e não usam. No rio Uraricuera está acontecendo muita violência contra mulheres e crianças. Os indígenas lá bebem água com mercúrio por causa do garimpo. Estão doentes. Os garimpeiros dão bebida alcoólica para as pessoas, mesmo sendo proibido. Eles dão comida para as mulheres em troca de sexo. Isso para mim é horrível. Ano passado morreram 2 crianças afogadas. Garimpeiros não respeitam a terra. Se tiver ouro, estão lá, buscando. Peço que vocês espalhem essas palavras. Nós estamos precisando de ajuda. O mundo não indígena se curvou à sabedoria do líder. Davi Copenaua recebeu o Prêmio Global 500 da ONU e a Ordem de Mérito do Brasil. Em 2019, na Suécia, ganhou o Prêmio Right Livelihood, conhecido como o Nobel Alternativo, junto com a Associação Hutucara, fundada por ele para defender os direitos do povo Yanomami. Bom, Davi Copenaua é uma pessoa admirável, é brilhante e consegue trazer para nós um apelo xamânico, uma crítica xamânica à forma como nós, Napa, ou não indígenas, temos acabado com o mundo. Então ele é um exímio tradutor, seja para traduzir para nós brancos o pensamento xamânico, seja para traduzir também para os outros Yanomami. Mas ele ainda não pode descansar. Um relatório da Hutucara, em parceria com o Instituto Socioambiental, aponta que o garimpo ilegal explodiu na terra indígena Yanomami. De outubro de 2018 até o fim de 2021, a área destruída pelo garimpo quase dobrou, ultrapassando 3.000 hectares. Entre 2020 e 2021, o desmatamento cresceu 46%. Rios e florestas deram lugar à devastação. Ameaçado tantas vezes, Davi não se cala. Ele aprendeu português com os brancos. Os garimpeiros que trabalhou, deixou o lixo, deixou os óleos no rio, contaminado, eles deixaram um buraco cheio de água. Aí o mosquito se cria, faz um ovo, e depois eles ficam procurando a alimentação. A alimentação para eles somos nós. Eles vão procurar nosso sangue. Então eles chupam sangue, então vai transmitindo as doenças de malária. E a malária não existia antes do branco chegar? Não, era muito pouco. Mas hoje prefere se expressar em Yanomami para valorizar sua cultura. Levou para o cinema a luta em defesa da Amazônia em A Última Floresta, filme que roteirizou ao lado do cineasta Luiz Bolognese. Davi Copenaua hoje ele é uma das pessoas mais importantes do nosso país. Além de ser um grande xamã, ele é um defensor, não apenas do povo Yanomami, mas ele é um defensor do futuro do nosso país e do futuro do povo brasileiro, na medida em que, como grande liderança indígena, que está nesse momento enfrentando e denunciando fortemente
a destruição da floresta, a destruição dos rios amazônicos pelo garimpo, por garimpeiros e madeireiros ilegais, que está numa escala assustadora nos últimos anos. O Davi se colocando na linha de frente dessas denúncias, na linha de frente de trazer essa informação para o Brasil e o mundo. Ele, na verdade, é hoje uma pessoa extremamente importante no sentido de preservar um futuro para o país. Levou ao mundo a sabedoria ancestral no livro A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, em parceria com o antropólogo francês Bruce Albert. Eu fico muito emocionado cada vez que eu releio esse livro maravilhoso, né? Esse livro fundamental para a compreensão da história, da cosmologia dos Yanomami, né? Enfim, da cultura, e das tragédias que têm acontecido, né? Nos últimos, vamos dizer, 100 anos, né? Quando a terra se transformar, quando o céu ficar bambo, teremos também os chapiri para nos proteger. Eles seguram o céu. Assim fizeram os antepassados e fazemos hoje. Por isso escrevi meu livro A Queda do Céu. Nessa terra onde moramos, se não cuidarmos, a doença vai subir ao céu. E ele vai cair, e seremos todos esmagados. É sobre isso que fala meu livro. E se nós, Yanomami, acabarmos, não vai ter os xamãs para segurar o céu. E assim o céu vai desabar e não sobrará ninguém. Quando os brancos arrancam minérios perigosos do fundo da terra, nosso sopro torna-se curto demais e morremos muito depressa. Não ficamos somente doentes, como antes, quando estávamos sozinhos na floresta. Agora, toda a nossa carne até o nosso fantasma estão contaminados pela fumaça de epidemia chauara que nos consome. Se nosso sopro de vida se apagar, a floresta vai ficar vazia e silenciosa. Então o céu, tão doente quanto nós por causa da fumaça dos brancos, vai começar a gemer e se rasgar. Aos poucos, cortarão todas as amarras do céu e ele vai despencar totalmente. E dessa vez não vai haver nenhum xamã para segurá-lo. Vai ser muito assustador mesmo. As costas do céu sustentam uma floresta tão grande quanto a nossa. E seu peso enorme vai nos esmagar de repente com toda a sua força. Vamos morrer antes mesmo de perceber. Ninguém vai ter tempo de gritar nem de chorar. O Davi, antes de mais nada, ele representa a força da natureza para este planeta. O Davi, acho que é talvez a maior representação, o maior líder indígena, talvez humano, que nós temos no planeta hoje. Davi e Raoni tiveram sempre um comportamento com a visão do seu povo, no interesse do seu povo, da sua gente, na defesa da terra, etc. A voz do Davi, a presença dele, do Davi Copenaua, simboliza a resistência dos povos indígenas e a nossa sobrevivência. Porque quando ele fala, vamos dizer, quando ele fala dessa ameaça, do fim que se aproxima, da queda do céu, ele está falando também dos brancos, está falando da nossa sobrevivência. E as pessoas não se dão conta disso, né? Por uma ganância que é a irmã gêmea da ignorância. Então ele simboliza a nossa esperança, no fundo. A nossa esperança de sobrevivência antes da catástrofe. Mas também é um filósofo, é um pensador, é um xamã. E eu acho que o Davi, a mensagem que ele tem para o nosso mundo
é uma mensagem muito importante e muito clara. O grande embaixador, não somente para o povo Yanomami, mas para todos os povos indígenas do Brasil e do mundo. O que ele me ensinou é que uma humanidade que não cuida de si, que não consegue dar comida para todos e cuidar de todos, não merece o nome de humanidade. Quero falar com vocês. Vocês não nos levaram a sério. Minha palavra tem que tocar toda a terra. Todos estamos sofrendo, vivendo tristes. Só me ouviram à toa. Quando tudo ficar caótico no mundo, vocês vão lembrar das minhas palavras. Hoje aumentaram os destruidores de florestas. E se tudo ficar um caos, não fiquem tristes. Vocês não desistiram de destruir a floresta. Eu moro na floresta amazônica. Vejam a floresta. Vocês vão ver as consequências não no presente, mas no futuro. As crianças de vocês vão sofrer. Vão ter as epidemias, vão passar fome, vão passar calor. Por isso eu quero falar, para tocar o coração de vocês. O canibal e a queda do céu. O canibal e a queda do céu. Nas águas da Bebê e Angoana. O prenúncio da grande destruição. Epidemias, tempestades, terremoto e furacão. A floresta em chamas engoliu Naué, despertando o extermínio de toda a nação. A flecha Haracá na lua cheia. O silêncio na aldeia e sobre a cabeça o mundo vai desabar. Daqueles que acordaram a fúria Chauara. É resistência, não sofrerá. Cantam e dançam, o nosso povo não morrerá. É resistência, não sofrerá. Cantam e dançam, o nosso povo não morrerá. Com aqueles que acordaram a fúria Chauara. 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 O prenúncio da grande destruição. Epidemias, tempestades, terremoto e furacão. A floresta em chamas engoliu Naué, despertando o extermínio de toda a nação.